Bora desvendar um caso muito interessante. Jesus, quando falava com seus discípulos, ele dava vários ensinamentos práticos. Jesus, ele pegava o conhecimento popular para ensinar para as pessoas. E quando ele foi falar de vida depois da morte, ele pegou o conhecimento que já existia entre os judeus e também entre os gregos. Os judeus conheciam o Sheol como lugar da habitação dos mortos, um lugar sombrio até o século 6 a.C. A partir do século 6, os judeus acreditavam ou desenvolveram uma teologia depois do cativeiro de Babilônia e da construção do segundo templo. Eles desenvolveram na sua teologia que o Sheol tinha duas partes, ou seja, tinha uma divisão. Um lugar onde estavam as pessoas que morriam e que tinham esperança em Deus, e que esse lugar era um lugar de paz, de tranquilidade, que era também chamado de seio de Abraão ou de paraíso. E havia um outro lugar onde as pessoas que morriam na condição de pecadores, eles iam sofrer para pagar pelos seus pecados. E Jesus pega os seus discípulos com aquele conhecimento popular. Era um conhecimento empírico, todos sabiam disso, e Jesus disse: havia dois homens. Um era Lázaro, o pobre, um mendigo, que tinha chagas, e o outro um rico, que não o problema de ser rico, Jesus cita que esse rico possivelmente era um homem orgulhoso, porque ele era um orgulhoso e um homem mau também, porque um pobre mendigo que os cães lambiam-lhe as chagas, ele desejava comer das migalhas que caíam da sua mesa. Então isso significa que era um rico mau, porque negar comida a uma pessoa é a pior de todas as qualidades inferiores que possa alguém se ajuntar para si. Negar pão, negar água a um faminto, a um sedento. Mas Jesus diz que morre os dois. A história diz que ele foi sepultado rico e que o pobre foi levado pelos anjos a essa parte do Hades, o seio de Abraão. E Jesus disse que lá, esse homem rico, que também era mau, ele olhou ao longe e viu Abraão e viu Lázaro ao seu lado no seu seio. Bom, aqui está uma distorção do texto pelos pregadores, pelos religiosos. Eles dizem que o Hades é o lugar de trevas. Nas trevas, ninguém vê ninguém ao longe. E segundo os relatos, tanto da Bíblia quanto das histórias, da mitologia, de tudo, Hades nunca foi um lugar de trevas. Embora Jesus disse que havia um local de sofrimento, embora os judeus defendiam que no Sheol também tinha um lugar de sofrimento. E ele realmente estava em sofrimento rico quando diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em tormentas. E aí começou-se um debate, Abraão dizendo: não é possível, porque há um abismo entre nós e você, não dá para nós irmos a você, nem você vir a nós, portanto não tem como te socorrer. E aquele homem insistia e dizia: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Preste atenção nesse ensinamento de Jesus, porque todos os pregadores da Bíblia vão mentir para você, vão negar a realidade dos fatos. Aquele homem estava arrependido, ele disse: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham sofrer o que eu estou sofrendo. Manda que Lázaro vá lá e avise para eles, para que mudem de vida, para que não venham para esse lugar sofrer o quanto eu estou sofrendo. Abraão insiste e disse: não dá. Lá está Moisés, está os profetas, eles precisam, se não querem vir para aí, se querem vir para esse nosso lado aqui, o paraíso, eles precisam de obedecer à lei de Moisés, eles precisam de obedecer aos profetas. Ele continua insistindo: Pai Abraão, mas se um morto for lá e avisar para eles, eles vão acreditar. E Abraão disse: não é possível. Se eles não creem em Moisés, se eles não creem nos profetas, então não é possível que também creia que o morto tenha ressuscitado para ir trazer, para levar-lhes uma mensagem.
Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que os pregadores, eles pregando um destino eterno dos homens, uma condenação ao inferno, eles glorificam a Satanás como aquele que veio matar, roubar e destruir. Porém, o ensinamento de Jesus é que lá no Hades é o lugar de arrependimento e que os homens pagam pelos pecados. Jesus estava dizendo exatamente o que ele faria depois de alguns dias. Quando Pedro diz que ele, quando morreu, ele desceu no Hades, e lá ele pregou para os espíritos em prisão, aqueles que eram antes do dilúvio, que foram desobedientes e rebeldes quanto à pregação de Noé, enquanto construía a arca. Então, se até aqueles rebeldes destruídos pelo dilúvio tiveram uma oportunidade no Hades, imagina se aquele homem arrependido também não teria. Portanto, é isso que eu quero trazer para vocês, para que você saiba que esse conceito de inferno, de condenação eterna, não existe na Bíblia. Não existe esse conceito que o homem morre sem Deus, morre sem religião, morre sem temor a Deus e que vai para o inferno de condenação eterna. Isso é mentira religiosa. Isso foi criado a partir de versões como da Vulgata Latina, criada em 382 a 405, que foi um pedido que o Papa Damaso pediu para que Jerônimo fizesse essa versão, e ele colocou a palavra infernos, que por si também só significa mundo inferior, ou morada dos mortos. Então esse inferno, principalmente esse inferno que se crê que Satanás está lá no inferno, Satanás não está no inferno, os demônios estão no inferno, não tem demônio no inferno. Somente na Comédia de Dante, uma obra criada no século XIII, é que, o 13 a 14, se me falha a memória agora, mas na obra de Dante vocês podem ver Divina Comédia de Dante, podem pesquisar, onde Dante cria uma elucubração de Dante, quando ele cria lá um purgatório com 7 estágios de condenação, 7 estágios de sofrimento, e cria um inferno com 9 estágios de sofrimento, pagando por pecados, e ainda cria a pior de todas as loucuras de falsificações da verdade, quando diz que lá no fundo do inferno está lá Lúcifer, congelado, mastigando o corpo de Judas Iscariotes. Uma aberração dessa não levou o cristianismo, principalmente a Igreja Católica, que era toda a autoridade, a queimar esse homem na fogueira. Mas Joana d'Arc, sim, a religião queimou. Homens como Bruno, que foi o último a ser queimado, que era um teólogo, que era um obreiro católico, foi queimado na fogueira e foi queimado com festa. Mas essas porcarias que se inventaram e colocaram essas mentiras para fazer com que as pessoas tenham medo de Deus, tenham medo do inferno. Isso sim as religiões criaram e prosperaram e virou cultura popular, encheu-se a cabeça do povo, encheu-se as telas do cinema, e hoje se assiste filmes de Dante, e assiste novos filmes que estão sendo criados. Só nesse século já tiveram, parece que 2 ou 3, e está vindo mais filmes aí, porque isso é interessante para a religião, te fazer ter medo de Deus. Mas não é isso que Jesus anunciou. Haverá castigo pelo erro? Sim. Haverá pagamento pelo erro? Sim. Mas Deus castiga, Deus repreende, mas Ele ama a todos. E em Jesus, segundo as Escrituras, Jesus veio para salvar e não para condenar os homens a um destino eterno de afastamento de Deus. É evidente que haverá, segundo as Escrituras, algumas pessoas que poderão ser afastadas de Deus eternamente depois de todas as oportunidades e depois de tudo quanto lhes for oferecido por Deus ser rejeitado. E quanto aos evangelhos, que eu já preguei muito e que se prega muito, que aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado, se diz única e exclusivamente a igreja, que ao se tornar igreja de Jesus não entrará mais em condenação, passou da morte para a vida, mas aqueles que rejeitam entrarão sim na condenação, no mundo dos mortos, mas lá haverá uma chance no juízo final do trono branco.
Isso eu posso dizer para vocês, que foi Jesus quem disse, Jesus quem contou que lá o homem mau, ele mudou, ele se converteu, ele passou a ter compaixão e misericórdia daqueles que estavam na terra, vivendo desregradamente como ele viveu. Então é o seguinte, meu amigo, se a palavra de Jesus não vale, a tradição das religiões vai valer para você? Escolha o que você quiser. Porém, se quiser ficar comigo, me siga, compartilha para novos vídeos que eu vou trazendo esclarecimento para você. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que lá as pessoas que estão no mundo dos mortos, lá no Hades, ainda no futuro, essa história que Jesus trasladou o paraíso de lá, não, Jesus foi e pregou para os espíritos que estavam no cativeiro. Foi para esses que o apóstolo Pedro disse. Quando Paulo diz, levou cativo o cativeiro, foi desses que estava falando Pedro e desses que estava falando Paulo. Então eu vou mostrar para vocês que quando Jesus, como Cordeiro de Deus, abrir aquele livro que é selado lá no Apocalipse, as almas daqueles que estão lá no Hades, eles vão glorificar ao Cordeiro de Deus. Almas que estão lá no Hades vão glorificar ao Cordeiro de Deus. Isso eu mostro para vocês em Apocalipse capítulo 5 nos próximos vídeos. Venha conosco.